de volta aqui. Essa igreja demonstrou muita consideração com o irmão e a consideração continua. Amém? Que diremos ao servo de Deus, irmão pastor Elmar, bem-vindo, seja bem-vindo em nome de Jesus e volte sempre. Esta igreja amou você, pastor Elmar, Deus te abençoe. Nós já queremos passar a palavra ao nosso irmão. Eu saúdo o pastor da igreja, o pastor Pedro Silva, com a paz do Senhor. Eu externo a saudação a todos os pastores, obreiros que estão na tribuna e também a toda a igreja, a paz do Senhor. Amém? A honra é minha, pastor Pedro, né, pela oportunidade do púlpito dessa igreja novamente. E eu louvo a Deus pela vida do pastor, da pastora, pela oportunidade que nos cede. Louvo a Deus pela vida do vice-pastor, o pastor Fábio, com a sua companheira também, né, que nos dá essa oportunidade. E juntamente com o Levi, que está junto aí nesse projeto, né, também tem sido o canal. A alegria minha, está vendo esses companheiros aí, né, que eu aprendi, né, olha só, turma abençoada, e o privilégio é meu, né, vendo os irmãos. A esposa manda um abraço, diante de algumas situações a resolver hoje. Não foi possível ela estar, queria muito vir, mas Deus vai promover outras ocasiões e oportunidades, eu creio. Amém? Vamos ficar de pé, eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração. Amém? Aleluia. Quem segura aqui no violão? Rapidinho. Aleluia. Capítulo 2 do livro de Romanos. Vamos lá para o verso 20 e pouco. 26, 27. Dó maior. Espírito, enche a minha vida, enche-me de teu poder, pois de ti quem sabe? Enche a minha vida, enche-me, Espírito, enche o meu. Quem pode? As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante. Aleluia, aleluia. Bom estar aqui convosco, irmãos. Verso 29, Romanos capítulo 2, verso 29. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Deus tem ministrado essa palavra na minha vida, na minha casa, e agora eu tenho a oportunidade de ministrar na sua vida. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém? Podeis assentar. Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração e para esta igreja, uma palavra vinda de Deus, de cura, de projeção de cura na sua vida. A circuncisão é um ato de aliança. No capítulo 17 do livro de Gênesis, no verso 11, Deus chama Abraão para
confirmar o chamado do capítulo 12 ainda, quando ele sai de Ur dos Caldeus. Lá ele faz com que essa aliança seja confirmada, um ato de um homem, de um Deus para com o homem e de um homem para com Deus. E ele chama Abrão para circuncidar o menino e todos da casa. Abrão é circuncidado. A circuncisão do judeu é para o judeu não esquecer que ele tem uma aliança com o Criador. Por que o homem faz a circuncisão? Porque o homem ele tem uma lembrança contínua da sua aliança. O que é uma aliança da circuncisão? É cortar uma parte do órgão genital do homem, o couro que cobre a glande. O judeu não tem esse couro, é exposto à glande. Isso no 8º dia. Todas as vezes que um judeu vai no banheiro, ele lembra da aliança. Se ele for 10 vezes no banheiro, 10 vezes quando ele vai fazer o ato, porque o homem precisa segurar para fazer o ato. Ele lembra: eu sou judeu, eu tenho uma aliança com o Criador. Esse era o alvo da aliança, da circuncisão de Deus para com o povo escolhido. Que todas as vezes que esse homem vai no banheiro para fazer o ato, ele lembra: opa, eu tenho uma aliança com o Criador. Isso é diário, isso é constante. Mas isso se tornou religião. Mas para a nova dispensação, Deus nos chama para uma circuncisão, que é o que o apóstolo Paulo traz aqui, uma circuncisão no coração, que tem que ser diário. O judeu lembra toda hora que vai no banheiro, a todo momento, ele lembra: eu sou judeu, eu tenho uma aliança. E nós? Tem que ser no 8º dia. Essa aliança, quanto mais cedo é essa circuncisão, menos é o sacrifício da dor. Por isso que Deus reservou a criança macho nascido da linhagem no 8º dia a ser apresentado, e o sacerdote, na época ainda com a faca, talvez de pedra, talhada de pedra, cortava ali aquela parte que cobria a parte do órgão genital masculino daquela criança, e a criança com 8 dias não sente dor, porque ela ainda, as suas terminações nervosas não estão todas ainda alinhadas. Por isso que é no 8º dia. Então, quanto mais cedo é essa aliança, menos sacrifício da dor. É tão verdade isso que no capítulo 34 do Gênesis, quando Diná é violentada pelos siquemitas, e aí ela é violentada, vem lá uma conversa de acordo para aquela cidade de Siquém, os homens casar e fazer uma aliança com Jacó. Deus não estava naquele negócio, mas eles fizeram uma aliança. E o acordo era: vocês podem casar com a nossa irmã, e nós até podemos casar com as mulheres de vocês, só se todo homem circuncidar. Foi uma armadilha ali, porque os homens já eram velhos, e fizeram a circuncisão velho. Na nossa idade aqui, se for fazer uma circuncisão, a gente vai ficar dias sem usar a ciloura, a cueca, porque não vai aguentar, é sensível. E eles fizeram isso, e diz que os filhos de Jacó, Levi, com 3 dias foi lá, como ele estava todo sensível naquele acordo com o siquemita, eles não queriam que a irmã dele se casasse com aquela turma, foi lá e mataram todos os homens que tinham feito aquela cirurgia, porque eles estavam sensíveis. Não tiveram como se defender. A circuncisão, quanto mais cedo, menos sofrimento. E agora o apóstolo Paulo fala: a circuncisão do coração. O problema é que nós não fomos ensinados a nos circuncidar diariamente. Mas Deus traz uma nova dispensação à terra, à igreja da terra. Quando um juízo vem sobre um lar, quando um juízo vem sobre uma igreja, quando um juízo de Deus vem sobre um ministério, quando um juízo de Deus vem sobre uma pessoa, é Deus dizendo assim: eu quero uma verdadeira circuncisão. E Deus tem feito isso. Deus traz um juízo sobre a terra, e quem mais é afetado através da pandemia é a igreja, é Deus alertando a igreja.
para uma nova circuncisão e verdadeira circuncisão. Muitos não entenderam, agora Deus começou a trazer juízo individualmente a muitos, do qual eu sou participante, e eu louvo a Deus pelo juízo na minha casa, porque é sinal de que Deus ainda me ama, e está dizendo, eu preciso de uma circuncisão do coração, porque Deus levanta uma nova dispensação dos 7.000 nessa terra, que vai revolucionar a terra com a glória de Deus. Agora a circuncisão do coração. O problema é que o nosso pecado lá da juventude não foi circuncidado com o sacerdote. Ah, mas eu levantei a mão, mas não circuncidou, não confessou. A circuncisão do coração é o confessar diário, se diante de Deus, se é um pecado de mente com Deus, se é um pecado exposto, envolve família, se é casado, a esposa ou o esposo, se envolve comunidade, a um sacerdote. Isso é diário. Nós não fomos ensinados assim. O problema é que quanto mais tempo passa, mais doído é essa circuncisão do coração, porque vai ficando velho. Um namoro escandaloso lá, desonra a casa de alguém. Ah, mas eu casei, está tudo bem. Mas você pecou antes do casamento e não circuncidou, não cortou mal, não confessou. Está no capítulo 5 de Tiago. Aquele que confessar ao outro, um ao outro o seu pecado, será perdoado. Mas nós não fizemos isso, não fomos ensinados dessa forma. E a igreja está doente porque precisa circuncisão do coração. E aí manchou lá alguém, desonrou a causa de, mas eu casei. Ah, mas você pecou e casamento cobre pecado? O que perdoa pecado, irmão? Quem sabe? Cristo. Quem rime pecado? O sangue. Através de quê? De um profundo arrependimento e de um confessar e do deixar. Aquele que confessa e isso é circuncisão. Quem já desejou uma mulher na rua e chegou em casa de minha esposa, ora por mim, eu pequei hoje, eu desejei uma mulher. Quem já fez isso aqui? Levanta a mão. A circuncisão do coração é diária, como um judeu vai no banheiro e lembra, opa, eu tenho uma aliança com o Criador. Aí quando você confessa, minha esposa ou meu esposo, eu desejei isso. Meu pastor, eu falei do Senhor ontem, me perdoa, meu pastor, ora por mim. Isso é circuncisão do coração. E ela tem que ser diária. E Deus vai trazer isso para nós hoje. Está trazendo, Deus está levantando um pilotão muito grande. Eu participei agora recentemente de um grande pilotão, que não estão mais preocupados com o homem e com a religião. Eles querem ser santos. E eu levantei minha mão e disse, eu quero estar nesse grupo, porque eu sei o juízo que eu entrei. Queria culpar todo mundo, porque onde eu ia era uma confusão de pessoas que eu nem conhecia. Era Deus me em juízo comigo. Tu precisa se humilhar, tu precisa circuncidar, tu precisa voltar, tu precisa descer. Eu não aceitava. E aí as portas abriam e fechavam, abria e fechava. Eu até entendi que era Deus dizendo, eu posso abrir essa porta, mas não vou abrir. A última foi um projeto para Goiânia, de uma família muito rica que alguém aqui conhece. E ele falou assim, pastor, eu não dormi com aquela mensagem que o senhor pregou. E ela falou para o pastor naquela madrugada assim, dormia, acordou, eu quero aquele pastor conosco, se ele não tiver nenhum compromisso. Meu pastor, meu marido, traz aquele pastor para nós. Nós precisamos de um projeto com ele aqui. E ela sentada na mesa dela, uma mansão muito grande na aldeia do Vale, ela diz, todos os pastores que vieram para perto de mim ficaram ricos. Eu vou lhe ensinar o senhor a ganhar dinheiro. Eu falei, eu estou precisando. Com 20 dias ela falou assim para mim, eu não estou mais com o senhor precisa voltar de onde você veio. Deus falou comigo, você precisa consertar algo lá. Aí eu falei assim, eu falei isso para minha esposa, mas ela não quis aceitar. Eu estou voltando atrás, desde onde foi, eu já fiz isso e não tenho vergonha, me humilhando, casou, mas teve namoro escandaloso.
criado na igreja, apronta e acha que está tudo bem. O juízo vai vir, porque Deus não faz acepção de pessoa para salvação, mas não faz para juízo quando Ele ama. E não vai pensar que dinheiro, gravata vai lhe cobrir do juízo. Deus quer uma circuncisão no coração. Quando eu entendi isso, eu passei a me humilhar e a gritar: eu fiz isso mesmo. Eu fiz isso mesmo e fui por todo. Isso aí também eu fiz. Eu perdi o medo, porque muito mais é ter medo de Deus, que pode lançar no inferno a alma, do que ter temor de homem de posição, que não pode fazer nada por você. Eu tenho uma mensagem de Deus para você, e eu tenho pregado aonde tenho ido, porque Deus diz: eu vou sarar, para que muitos sejam sarados através de você. Não pregarei mais mensagem de pregador para a internet, e nem para ficar famoso. Eu sei o caminho que eu desci. Vocês acompanharam um pouco, que foi muito pouco ainda do que vocês não viram, e do que eu tenho descido. Mas só que eu falei para Deus: eu estou disposto a beber agora o cálice. Se é para humilhação, eu aceito. Eu vou descer aonde tem que descer. Eu encontrei paz depois disso. Quando o coração é circuncidado, você lembra todo dia que não pode se envolver com pornografia, que você tem uma aliança, você é diferente, ou tem que ser. Você não pode perder tempo com nudez, com porcaria, com aquilo que não vai lhe trazer proveito, vai te levar para o inferno. Com fingimento de santidade, com comprar posição, achando que o teu dízimo vai comprar Deus. Não vai comprar, não. É uma aliança sincera. Se pecou, a mesma proporção que é o pecado, é a mesma proporção da zoada para confessar. Tem que ser. Não pecou? Não houve um rebuliço no mundo espiritual? Meu pastor, a igreja, eu pequei. Se fizesse isso, a igreja estava sarada. Mas o que tem de gente coberto? Eu tive alguns erros, conversei com o meu pastor, ele orou por mim, entendeu naquele momento, mas eu falei assim para ele, e eu ainda não tinha aceitado a humilhação. Eu tive uma situação assim: meu pastor, se o senhor quiser falar para a igreja, tenha liberdade. Mas eu não entendi ainda o grau do que Deus queria me levar. O judeu lembra que é judeu toda hora, que vai ao banheiro, e nós lembramos que temos Deus na vida na hora da pressão do pecado, na hora da tentação. Opa, eu tenho uma aliança no coração. Do avarento, do mentiroso, obreiros fingidos, mentirosos, enganadores, e acha que está tudo bem. Esquece que o seu coração foi feito uma circuncisão, ou não foi. Eu tenho uma mensagem de Deus para o meu e o teu coração. Deus trará um tempo novo para a igreja, um tempo de acerto, de profundo arrependimento. Eu vou encontrar com minha sogra e vou pedir perdão para ela. Eu desonrei sua casa. Meu sogro já partiu. Ligeiramente, não tive ato sexual, mas tive namoro escandaloso. Meu pastor, você não pode se expor. Não pode se expor. É o inferno que tem que saber que agora eu sou santo, e o diabo só pode fugir de quem é santo. Não é de posição, de fingimento de santidade. Eu sei o caminho que Deus me levou em juízo, e eu estou nele ainda. Mas na sujeição, eu falei: eu aceito a humilhação. Eu encontrei paz em tempestade. O Espírito de Deus me visita. Eu falei: o que tem que fazer, meu Deus, faça. Eu não posso perder a tua comunhão em nenhum céus. Abra a tua Bíblia aí, por favor. Circuncidando o coração. Vamos circuncidar o altar agora. Arambali relaxa. Churimi halai. Eu não sei se o pastor Pedro vai querer que eu pregue aqui ainda, e os obreiros,
Mas eu tenho uma mensagem de verdade para a igreja. Eu não estou mais com temor e tristeza. Eu cheguei aqui com toda a luta, tinha algumas coisinhas ainda, mas havia uma tristeza, os irmãos me ajudando, pastor, mas uma tristeza profunda dentro de mim, nada servia. É porque o coração não tinha uma circuncisão verdadeira. E quanto mais tempo demora para confessar pecado, mais doído é. É melhor fazer uma aliança logo. Não vai pensar que 30 anos, 40 anos entrando aqui dentro vai te salvar, não. Deus não vai fazer isso. Ele não é injusto com aqueles que são verdadeiros e estão pagando um preço, com aqueles que estão volume achando que está tudo, mas Ele é misericórdia. Vai buscar o vinista então. Se é que tu crê que é assim, vou pecar à vontade. A cachoeira da graça está ali. E os que pagaram pela santidade? Deus é injusto? É não. Deus está dizendo que no capítulo 11 de Romano, ele diz assim: se os verdadeiros eu não poupei, meti a faca, cortei, porque eles quebraram a aliança da circuncisão, e peguei vocês que são jambuzeiro e enxertei na videira, na figueira verdadeira. Agora se vocês falharem, eu vou poupar vocês? Vou não. Está lá no capítulo 11 de Romanos. Então eu quero ministrar agora sobre circuncisão do altar. Capítulo 2 do Apocalipse. A igreja de Pérgamos. O verso de número 13. 13, por favor. Não, podeis assentar, é só para acompanhar mesmo. Podeis abrir. Pode lançar na tela. Porque o tempo já foi, eu preciso concluir o raciocínio. Eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim que também segue a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Eu vou pregar para mim agora. Se serve ao ministério, servirá. Eu fiz um divórcio da política do meu ministério. Eu peguei um óleo numa madrugada e levantei no altar e falei: eu quebro toda aliança com a política ministerial da minha vida, porque Deus nunca precisou da política ou de políticos para defender a tua obra. Pelo contrário, eles sempre foram prejuízo e destruição de alianças profanas que vão entrando entre os baixos panos. A igreja não precisa de político para defender ela. Quem foi que defendeu os inocentes do dia 8? Cadê os políticos que estavam lá para mostrar que Deus não usa político para defender ninguém? E se ele quiser usar, ele usa até um Ciro que não é crente. Mas igreja não é aliança com político. Ministério que casa com aliança está dizendo para Deus: o trono aqui mais não é teu, é o trono da mentira, e dos que se vendem é o trono de Satanás. E aonde tem um fiel que entra esse demônio, eles matam o fiel. Quem é Balaão, irmão? Vocês sabem? Vendeu o ministério por causa das promessas políticas de um rei, pelo ouro. Quem é os nicolaítas? É o grupo daquele diácono que foi até chamado bonito, o Nicolau. Era até bonito lá no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos.
mas se corrompeu e entrou num grupo de divisão, de contenda e de contrárias de liderança. É o espírito da política, nunca casa com o espiritual de Deus. Onde tem montinho, confusão, inquietação, é o espírito da política, é um trono que está levantado para Satanás naquele lugar. Pastor, mas a política é para os ímpios? Não, é para o justo e temente, mas não é para o altar e o ministério. Ah, mas eu sou pastor, quero ser político, não tem problema. Deixa o seu ministério, abdica dele diante de Deus. Se Deus vai aprovar, eu não sei. Mas você deixa o casamento. E no dia que um pastor pega na mão de um político e diz: eu estou trazendo 500 tijolos para essa construção, ele está fazendo aliança. Porque no mundo espiritual, aliança é oferta. E o diabo sabe disso. E os políticos satânicos sabem disso. Sabe por que Bolsonaro não ganhou? Deus não deixou ganhar, porque meio mundo de pastor corrupto, avarentos, mentirosos, fingido, recebeu dinheiro por baixo dos panos, com aliança com esse sistema podre de Jezabel. A igreja está contaminada com o espírito de Jezabel nos púlpitos. Se não me convidar para pregar, não tem problema. Eu vou pregar circuncisão do ministério e do altar. Quer ver a glória de Deus descer? É quebrar essa circuncisão com o maligno e somente com ele dizer: eu me divorcio da política a partir de hoje. Eu até dei uma pincelada com o pastor Fábio ali. Eu não sei o que vai ser de mim, porque o diabo conseguiu entrar na Assembleia de Deus em todos os campos. Em todos. Todos contaminados. E eu estou pregando dentro do campo onde eu sou obreiro há muitos anos. E eu estou pregando a mensagem contrária ao trono de Satanás e ao espírito de Jezabel. E eu não sei o que vai ser de mim, se vão me aceitar muito tempo lá, mas eu vou pregar a verdade, porque eu sei o caminho que Deus me levou e tem me levado na humilhação, para me chegar a esse entendimento. Só tem como, irmão, ministério, vinha glória, capítulo 42 ao 45 de Ezequiel, a glória sai de cima do altar. E ela sai procurando a parte baixa, fica um pouco lá, não encontra, e diz que ela sai para fora do templo. Quem quer ver a glória subir para o altar, entrar para a igreja, precisa divorciar o altar da política. Nós somos chamados para ser ministro de Deus ou político? Que Deus levante políticos aqui, ó, que sejam homens e mulheres tementes a Deus. Mas a partir de hoje, nunca você vai chegar num pastor e dizer: pastor, se a igreja voltar em mim, eu vou ajudar a construir. Se for eu não vou nem lhe apoiar. Se você, do seu dinheiro honesto, que você ganhar, quiser ofertar e dizimar na casa de Deus, é uma coisa. Mas fazer aliança de arrumadinho, de dinheiro, de sistema de assinatura de grupo e de sigla de partidos, e trazer o dinheiro para a casa de Deus, no meu ministério tenho falado lá: eu não quero um tijolo para a construção de político. Pode ser ele presbítero, ser ele que for, eu não quero. Se o ministério dizer assim: a partir de hoje você não me serve, tudo bem, estou saindo, estou em paz. E Deus me provou no dia que eu fiz isso. O meu filho precisando ainda de ajuda, que ele não quis o tratamento e está mais complexo, mas eu estou em paz. A tempestade está alta, mas eu estou em paz. Deus pegou a minha esposa e quebrou ela em vários pedacinhos, e ela é moída dentro de um quarto. Tem dia que ela canta 100, 150 hinos todo dia, porque houve desonra. Desonra não é a área sexual, irmãos. É várias atitudes de desonra, porque não circunda o coração, não se humilha. Meu esposo, eu errei nisso, eu pequei nisso. Deixa eu mostrar um pecado que eu fiz e você, a maioria que fizeram. E queremos bênção de Deus. Quem apresentou os filhos aqui na igreja? O filho quando nasceu, levanta a mão. Quem foi de vocês que trouxe uma oferta de cada filho no dia da apresentação e honrou o sacerdote? Quem foi? Levanta a mão. E acha que nós não pecamos. É a igreja que tem mais pobre no Brasil, chama-se Assembleia de Deus, porque faltou também o ensinamento.
Isso é no Antigo Testamento. Jesus está no Antigo Testamento, capítulo 2 de Lucas. Eu quero em outra ocasião ministrar sobre a oferta de reparo. Eu vou fazer isso. Eu fiz uma aliança com a minha esposa. Se Deus me der condições e tempo de encontrar aqueles pastores, eu vou fazer uma oferta na vida daquele sacerdote pelos meus filhos. Talvez essa seja a causa de estar pagando um preço tão grande os filhos de crente. Como eu já falei que outrora tive na Papuda algumas vezes, na Cascavel, e um dia ministrando lá para uns 160 jovens. A maioria, como é que é o teu nome? Elias. Como é que é o teu nome? Samuel, Daniel. Tudo filho de crente desviado, presos. Porque achamos que não é pecado, queremos só aquilo que não satisfaz a nós, fingidos, enganadores, manipuladores da palavra. Aquilo que é correção nós aceitamos, e a palavra não muda. Passa o céu e a terra, a minha palavra não há de mudar. A minha palavra que eu tenho pregado, ela vai julgar vocês. Eu não julgo, mas ela vai julgar. E se eu não fazer uma aliança, quebrando o vínculo com os tronos de Satanás, com negociação de ministério, Balaão, com espírito de montim de confusão política, se eu não me divorciar disso, aí tem uma resposta aqui, mais na frente um pouquinho. Capítulo 2, verso 21. E escuta, a circuncisão, quanto mais tempo, mais doída é. Pecou. Eu falei mal. Eu desejei. Eu vi coisas imorais. Salmo 101, 3 diz que teus olhos não podem ver coisas profanas. Eu fiz isso. Procure o teu pastor. Circuncida logo o teu coração. Senão vai ser difícil cortar essa parte aí. O inimigo vai usar essa parte, vai doer. Todo mundo vai ficar sabendo. Faça isso, não tem gente que faz coisa pior. O diabo, ele quer reinar na tua casa. Circuncida logo. Senão, sabe o que é que vai acontecer? 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Aqui não é prostituição na linha sexual. É prostituição de desacordo, de montim, de se vender, de negociar aquilo que é santo com profano. E também pode ser prostituição sexual. Eis que eu a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ainda não se arrependeu? Não! Então eu ferirei de morte os seus filhos. Deus não quer atingir os filhos, porque é herança do Senhor, mas tem hora que é necessário atingir os filhos para chegar nos pais. Sofre no ângulo, vamos dizer assim, inocente. Deus precisa de uma circuncisão no ministério e no altar. Circuncidar. É chamar todos, a partir de hoje, esse altar não bebe mais do cálice da política. Nós não vamos ser ignorantes e apáticos, antissociais. Vamos cumprir o nosso dever. Não vou fazer acepção. Irmão Walter e Beltrano, não. O candidato cristão temente a Deus, ele que vai trabalhar e convencer a quem quer que seja, de forma honesta, se ele é cristão. Mas não vem ele aqui por rumo do altar, não. Meu pastor, meu pastor, tem um trocadinho aí. Eu encontrei um pastor que Deus colocou ele na nossa vida. Pensa num homem duro, que Deus levou ele lá embaixo. Todos Deus está fazendo isso. Ele é tão duro que Deus cobrou ele Coca-Cola. Um pastor muito usado, mas ninguém bebia Coca-Cola. Deixa comigo, ninguém quer, a casa quer. Morreu com câncer no estômago por causa da Coca-Cola. E ele gostava muito desse pastor. E ele ficou muito triste e disse, a partir de hoje, quem quiser andar comigo, beber Coca-Cola, não vai andar comigo. E não vai me pedir para orar se adoecer por causa de Coca-Cola, que eu também não vou orar. Pensa num cabra duro. Mas eu me identifiquei com ele, porque Deus está dispensando o espírito de Elias, o espírito da restauração. Você está pensando que está tudo bem? Está tudo bem, eu tenho meu carro, eu também tinha. Eu tenho uma casa, eu também tinha. Eu sou dono disso, daquilo.
Mas para Deus isso é um vapor do nada. Desaparece da noite para um dia. Quando você entra em juízo. E se entra em juízo com Ele é porque Ele ainda quer algo contigo. Então, antes que venha o juízo de Deus, circuncida o teu ministério, circuncida o teu coração, mude a tua aliança, porque eu quero falar agora sobre circuncisão sacerdotal da família. E vou concluir. Malaquias capítulo 4, verso 5. Voltando sobre a oferta de reparo. Fiz uma aliança com minha esposa, se Deus me fazer encontrar com aqueles pastores que estão bem velhinhos, Ele vai me dar a condição que eu quero honrar Ele, fazer essa oferta de reparo em relação aos meus filhos. Porque todas as vezes que você faz um decreto de oferenda, só é aliançado no mundo espiritual com a oferta de sacrifício. A oferta é a assinatura. Lembra de Abraão? Fez o decreto, Deus fez o quê? Então me dá teu Isaac, para ver se é certo mesmo. Lembra de Jacó? Eu vou, se tu me abençoar, eu te darei o meu dízimo de tudo. Ele não tinha para quem dar, ele deu para quem? Para Esaú, seu irmão. Para fechar a aliança e assinar no mundo espiritual. Quando eu apresento o meu menino, eu estou dizendo, ele é teu. Cadê a assinatura? Quem é o responsável? O meu filho foi curado do câncer e eu não honrei o sacerdote. Quando o Senhor cura aqueles 10 leprosos, é a primeira coisa que Ele fala. Vai lá no sacerdote e se apresenta para ele. O que era que Ele está dizendo? Vai lá e leva a tua oferta de gratidão. Um voltou, reconheceu que a cura tinha vindo daqui. Mas não importa, a ordem foi dada para ir lá. Quem recebeu cura estupenda aqui, milagrosa? Quem já recebeu? Se foi aqui, você honrou o sacerdote? Você trouxe a sua oferta de gratidão? Meu Deus. Tantos anos, um homem de Deus, lendo Bíblia, dizendo que estuda a Bíblia, sabe de nada. Estou aprendendo tudo de novo. Está tudo aqui. Aquilo que me apraz, o Salmo 23 é meu, apesar que eu sonhei a madrugada toda com o Salmo 23. Mas aquilo que é correção, isso é Antigo Testamento, pastor. Jesus cumpriu ou não cumpriu o Antigo Testamento? Jesus falou assim, olha João, isso aí não, é Antigo Testamento. O que é que ele falou para João? Importa que cumpra toda a justiça, João. Me batiza primeiro. Tem que fazer do jeito que está na antiga lei. A lei não muda. Malaquias 4 e 5. Como é que está lá? Circuncisão familiar. Concluo, já passou o horário. Mas preciso pelo menos dar uma pincelada aqui. Você precisa revalidar a tua oferta dos teus meninos. Você precisa revalidar a gratidão da cura, do milagre, honrando um sacerdote. Por que N igrejas, né, as pentecostais aí, estão cheias de homens prósperos e ricos? Porque eles honram, estão aprendendo tudo que nós não aprendemos. Só fala em dinheiro, só fala nisso. Tem que falar em quê, irmãos? Falar que dinheiro é a dispensação da abundância e da riqueza de Deus na terra. Só isso que é dinheiro, nada mais. Dinheiro honesto, ele é a dispensação da abundância e da fartura de Deus na terra através do dinheiro. Só isso que é o dinheiro. Então o dinheiro é de Deus? O diabo não tem nada, ele simplesmente engana e manipula com aquilo que é de Deus. Precisamos selar os nossos votos. Precisamos honrar sacerdote que está acima de você. Outra coisa, pastor Pedro, não sei se eu faz isso, eu não sei, mas eu fazia isso. Eu ganhava o dinheiro por fora e eu entregava o dízimo na minha congregação, que eu sou o pastor. Deus me corrigiu e disse, tu não está fazendo nada, por isso tu não está sendo abençoado. Tu está tirando dinheiro do bolso, da calça e botando no bolso da camisa. Como que eu sou o pastor de um lugar, recebo um dinheiro, com exceção da prebenda, que de repente pode ter uma ordem a mais para tal lugar, aí é diferente, mas o dinheiro que eu ganho à parte, eu pego e dizimo na minha mesma igreja, eu estou dizendo, eu me abençoo, sendo que a bênção é de um sacerdote acima, eu tenho que honrar um sacerdote que está acima de mim, levar o meu dízimo lá, é de lá que vai vir a bênção. Quantos não fazem isso na Assembleia de Deus? E depois vem juízo. Eu não sei por que disso. Como é que está Malaquias 4 e 5?
colocar aí? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Levanta a tua mão comigo. Só os que querem, ninguém é obrigado a nada. Diga: Senhor, eu quero fazer uma circuncisão no altar da minha casa, porque eu não quero esperar esse terrível dia chegar na minha vida como juízo. Amém? Então, se você faz de verdade, o verso 6 te responde. A minha esperança é nesse verso 6. O 6. Porque depois você faz uma aliança do seu altar, faz uma aliança no seu leito, faz uma aliança na sala da sua casa, faz uma aliança com o seu celular. Depois que você faz a circuncisão de tudo isso, faz circuncisão dizimal, faz circuncisão, não é só dízimo não, e oferta, irmãos. A mesma proporção que é o dízimo deve ser a oferta, e a oferta pode ser até mais, porque é o desprendimento da avareza. Claro que a oferta você pode ministrar naquilo que Deus lhe orienta, tanto no sacerdócio, dependendo da ocasião, como eu falei aqui, de oferenda, de sacrifício, de apresentação, de cura, mas você pode ministrar na vida de pessoa. O dízimo não, o dízimo é sagrado, é a casa, é no altar, é no tesouro de Deus, mas a oferta não pode sair. E ele converterá o coração dos pais aos filhos. Tem família passando luta aqui com filhos, sim ou não? Muitas. Os filhos estão na mesma dispensação de 10, 20, 30 anos atrás? Então não. Tem muita gente pagando preço aqui? Tem. Um menos, outro mais. Por quê? Porque o altar foi manchado. Porque entraram no grupo dos contrários, dos nicolaítas. Alguns venderam seus ministérios como Balaão. Alguns se prostituíram, desacordando acordos, fazendo aliança com quem não devia, vendendo a sua primogenitura com aquilo que não pode, por causa de posição. E Deus está dizendo assim: olha, se vocês fizeram aliança, vai circuncidar o coração. O coração é confessar todo dia. Confessar os vossos pecados uns aos outros. Porque tem pecado que você pode conversar, não é para todo mundo. Porque tem pessoas que, se você conversar para ele, você vai matar ele e ele vai acabar de matar você. Mas se é algo relacionado ao casamento, é os dois. Se é algo que fere mais, aí é um sacerdote. Não importa, bom se fosse um sacerdote continuamente. Meu pastor, deixa eu ligar para o senhor. Hoje aconteceu isso. Eu soltei uma mentirinha porque eu não queria, mas soltei lá para me sair melhor, para me sanar, para eu não sofrer o dano. Ah, é? Deus trará juízo de todas as palavras ociosas das vossas bocas. Capítulo 12, 35 de Mateus e 36. Todas as palavras. Todo difamador precisa vir aqui no altar e se consertar. Todo caluniador, injuriador, que fala mal daquilo que não viu e acha que está tudo bem, Deus vai entrar em juízo na tua casa. O dia terrível está chegando. Difamadores que falam daquilo que não viu, daquilo que não conhece, nem sabe quem é a pessoa, mas fala mal. Os lábios profanos. Salmo 15 diz que você não vai entrar no tabernáculo de Deus. Você quer ver como o diabo vai estar com raiva de você? E você não vai estar nem aí para ele? É quando você começar a aliançar, a circuncisão. Conserta o seu altar. Peça perdão das palavras lançadas à esposa, lançadas aos filhos e vice-versa. Peça perdão àquilo que você falou contra o ministério nas escondidas, ou um pastor, ou a quem quer que seja. Volte o caminho da humilhação. Circuncida o coração. Aquilo que você fazia escondido, bota para fora. Eu fazia isso mesmo, mas eu não faço mais. Isso é o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, verso 8. Essa é a verdadeira forma de resistir o diabo. Resistir o diabo, tem gente que pensa assim, ó: eu já enjoei hoje, o coração cheio de bagaceira, irmão. Eu te repreendo e tal, em nome do Senhor. Tem vezes que ele vai embora com medo do nome do Senhor. E o cara pensa, ó, ele te encontra na hora que sai da igreja. Quando chega em casa, a confusão está armada, porque você confrontou e o coração não está circuncidado, cheio de imundície e de sujeira, cheio de falatório,
fuxicagem, fuxiqueiros, fuxiqueiras, com o diabo e os lábios emprestados para o diabo, e acha que está tudo bem, vou cantar lá, vai arrebentar. Vai arrebentar o que? A boca do balão? É a sua boca diante de Deus que está contaminada com a iniquidade. Mas Deus está dizendo, se você circuncidar, eu vou fazer algo na tua casa. Eu vou restaurar o coração dos pais com os filhos e vou fazer a restauração dos filhos com os pais. Quem deseja isso? Eu desejo isso. Filhos restaurados, cheio da glória, cheio do Espírito Santo, próspero, abençoado, casamento abençoado mais do que o meu. Os meus filhos, se você fizer isso, você estará quebrando a aliança dos pecados de namoros profanos quando era jovem, de coisas erradas, de tudo que fazia errado, de imoralidade, de prostituições, de masturbações, tudo que era errado. Se você fazer isso, aí entra o profundo arrependimento. Pecados antigos é igual a circuncisão dos siquenitas. É uma profunda dor. Mas é o caminho? É, então eu vou fazer. Meu pastor, quando era jovem, eu nunca contei isso para ninguém, eu fiz isso mesmo, fiz isso. Eu quero circuncidar. Quando você faz isso, você está vedando o espaço seu para Satanás na sua casa. Pode estar em tormenta que for. Você vai levantar dizendo, louvado seja o nome do Senhor. A verdadeira comunhão com Deus, eu posso dizer que eu tenho hoje, é a paz de espírito em meio à tempestade. Quando isso acontece, é a verdadeira comunhão. Quando a tempestade está lá e fica aquela agonia, aquela culpa, sentimento de luta, eu preciso, o que é isso, o que é isso, o que é isso? É Deus em juízo. Fiquemos de pés. Passei do horário. Um profundo arrependimento. Só isso vai sarar a igreja no Brasil. E esse espírito de Elias está sendo levantado e derramado naqueles que querem. Eu quero na minha vida essa dispensação. Quem quer? Quem quer? Eliseu diz, eu quero, Elias. Dura coisa tu está me pedindo. Mas se tu me ver assim subindo, tu vai ter. E ele não foi exagerado. Eu quero dobrado em mim. Quem quer o espírito de Elias? É o espírito de Deus da restauração. O espírito de Elias se manifestou já 4 vezes na terra. Vai se manifestar a última vez no capítulo 11 de Apocalipse. As 2 oliveiras. E eles vão vir com a mensagem política lá, não é aqueles 2? Olha, você está tudo bem, anticristo. É assim que vai ser? Vai ser um espírito, porque o espírito de Elias é um espírito de confronto com o erro, com o pecado e com o mal. Por isso que vão matar eles. Está lá. Até o capítulo 14, parece. Vai estar lá. É a última manifestação do espírito de Elias na terra. Essa dispensação, Malaquias profetizou de Jesus até agora. Agora com a mais dispensação. Em Jesus foi a 3ª dispensação, em João, o profeta. Mas agora é na igreja. O espírito da restauração. Antes o grande dia, o terrível dia do Senhor. Eu quero esse espírito na minha vida. Um espírito que faz o divórcio com o espírito de Jezabel. Com o espírito da política, da mentira. Com o espírito da avareza e do engano. Com o espírito da manipulação, do fingimento de ser bom crente sem ser. De fingimento diante do ministério de pastor. De pastores fingidos também. De uma forma indireta. Mesmo que você ache que não é, mas é, porque tem coisa lá que você não tratou e quer tratar os outros. Eu já fui assim. Se esquece, porque é fácil esquecer os erros. O dos outros é bom apontar. Duro e verdadeiro é o crente que entende o juízo de Deus e se encontra com seus erros. Davi foi verdadeiro, Salmo 51. Eu reconheço as minhas transgressões. No verso 3. Eu conheço, ó. E ele diz assim, olha, apaga as minhas transgressões. São 3 dimensões de erro. Depois ele fala assim, lava-me das minhas iniquidades. Já é uma coisa mais distante, profunda. Lá de família. Erros antigos, prazerosos. Iniquidade é erro prazeroso. E purifica-me do meu pecado. É outra mensagem. Eu dei uma pincelada ali.
Ah, mas aqui não tem problema ficar sem cinto, o policial não para. É uma transgressão sair de casa sem cinto, sim ou não? Uma transgressão leva à iniquidade, pecado contínuo. E leva a um pecado, Deus vai cobrar? Ah, eu joguei aqui o resto da coxinha fora no asfalto, mas todo mundo faz isso, é uma transgressão ou não é? Não é fácil a sacolinha dentro do carro? E essas transgressões... Meu filho, tu estava onde? Eu estava na casa do meu amigo de fulano de tal, lá no prostíbulo. Mas mentiu para a mãe. É uma transgressão ou não é? E acho que isso não é pecado, que Deus vai passar a mão por cima. É alguém que não passa a mão em cima de pecado? É um Cristo que morreu na cruz pela tua alma. É um Deus que não poupou o filho, vai poupar você? O altar de Deus vai voltar a ter mensagens verdadeiras, porque esse altar é de Deus. Não estou dizendo que aqui não tem, eu estou falando no campo geral. E se não tem, vai ter. Mensagens que cura, divorciar a mensagem de política, cortar a política desse altar, pregação de política e pregar a palavra que restaura. Eu tenho coisas boas com vocês, mas o que eu tenho é que vocês voltem, se arrependem, se humilhem, façam um conserto, uma circuncisão no coração, porque eu quero derramar a glória de Deus aqui na avenida. Como é que é o nome da avenida aqui? Eu esqueci. Minas Gerais. Aqui no ministério do pastor Pedro, eu quero derramar a glória. Eu quero derramar a glória. O altar tem que circuncidar, desligar de política, pregar a palavra. Isso aqui foi levantado para pregar a palavra, não foi para pregar política. Circuncidar com sacerdote, porque sacerdote não foi levantado para fazer o nosso agrado. Sacerdote é colocado para levar o povo à terra prometida, da forma que Deus orienta. E quando ele sai do eixo, que ele fere a rocha, desobedece, Deus tira ele também. Deus não poupa ninguém que erra, irmão. Tu não vai entrar na terra não, Moisés. Tu não fez do jeito que eu te mandei. Aí a pergunta é: obedeça a Deus ou os homens? Hã? Meu pastor, deixa Deus lhe usar. Eu não sei as dispensações, mas lá estamos passando por momentos complexos, está geral. Deus me agraciou de eu começar lá de baixo de novo, irmão. E eu não saí com aquela pomposidade. E Deus tinha uma posição, Ele mostrou. Alguém profetizou que vai lhe ligar, você vai assumir uma posição alta. E era mesmo, ligou. Mas foi no período da maior situação que eu passei aqui com a esposa. Aí eu muito cheio de pecado, de erro, mas verdadeiro. Meu pastor, não tem como eu assumir isso. Minha casa está toda bagunçada, eu estou com a outra mulher, não estou nem querendo ela mais. Estou querendo me divorciar dela. Mas pastor, Ilmar, isso é o chefe maior. Eu tenho uma proposta para o senhor. Falei, não, eu não estou em condição não, pelo menos verdadeiro, que temos que ser. E muito mais agora eu quero ser. Porque só tem uma forma de botar o diabo para sair da sua casa. Aliança de santidade. Só tenho como ganhar o lar, ganhar o leito, santidade. Nós estamos vivendo um tempo que nós nunca vivemos, eu e minha esposa. Porque houve sinceros acordos de aliança e de circuncisão. Os filhos ainda precisam de algo, mas os pais curados vai trazer cura para os filhos. Quem crê nisso? Ela mandou um abraço para todos aqui, que foi uma porta aberta no meio da dificuldade. Nós não entendíamos. Mas é uma mulher quebradinha, mas eu prefiro ela daquele jeito. É o dia todo cantando, moída, moída, moída. Mas manda um abraço para o povo, para a irmã, eu esqueço o nome, a esposa do obreiro, que foi um canal de bênção, todos vocês. Mas a Patrícia foi bem mais perto. Estamos em comunhão com o céu. Escute uma coisa. Me perdoa, pastor, mas eu vou concluir assim, sobre circuncisão. Eu orando a Deus. Deus, tira isso de mim. E tem gente que ora, né? Pastor, vamos orar pelo fulano lá, adulto já, crente, membro. E tira ele. É bom a oração para fortalecer. Aí Deus me visitou e disse assim, tiro não. Eu falei, como assim, Deus? Tiro não. Porque eu já dei a chave. E o maior, eu dei a chave da autoridade para quem?
Ele falou assim: tu fez um ato simbólico na mão de Pedro, que foi o primeiro pastor. Tu deu a chave de autoridade que Adão deu para o diabo, para a igreja. Certo. Quem tem a chave da tua casa, irmão? Eu falei: sou eu. Quem colocou 5 inquilinos aí para dentro? Aí eu falei: fui eu. Aí tu vem me pedir para tirar? Quem é o dono da tua casa, irmã? Eu não te dei autoridade, 1:28 de Gênesis. Eu vos dou domínio sobre a tua casa, Adão, sobre essa terra, sobre os céus eu te dou domínio, sobre debaixo dela, o domínio está contigo. Quem colocou para dentro? Quem já alugou casa aí, aluga casa aqui? Tem inquilino que dá trabalho, sim ou não? Quem aluga casa, não dá ou não dá? E usa a justiça de artimanha para não pagar e não sair. Enrola até a última hora. Quando sai, fica devendo. Sei quantos talão de água, de energia, não é verdade? Que mexe com essa área. E quando você bota ele para fora, você quer ele lá dentro de novo? Quer mais nunca. É isso que Deus falou comigo, Ilmar. Eu dei autoridade. Tem muita gente com inquilino do diabo, na pornografia na sala, no quarto. Quem manda aqui é nós. Com sexo profano com a mulher, sexo sodomita com a mulher. Ah, mas quem manda aqui é nós. Já deitando. Ah, ora por mim, que meu esposo está assim, minha esposa está assim. Para Deus. Não. A autoridade está com vocês. Se humilha, profundo arrependimento e diga: sai do meu quarto, Satanás. Sai da minha sala, Satanás. Sai da minha vida, Satanás. A partir de hoje eu não tenho mais aliança contigo, porque eu confessei o meu pecado. Eu não tenho mais isso contigo. Não anda nesse caminho mais. E você não tem mais direito da minha casa. Aí ele sai. Porque ele não vai suportar a dispensação do arrependimento que está em você. E toda alma que se confessa e se arrepende, Deus perdoa o perdão. É a aliança da circuncisão. E ele devolve a chave na tua mão. Aí a autoridade vem, 16 de Marcos 17. Repreenderei os demônios no meu nome e eles fugirão de vós. Ele sairá. Que Deus abençoe você. Essa é a mensagem de Deus para o teu coração. Talvez não era mensagem de volumosa, mas é uma mensagem de arrependimento. Se arrepende quanto é tempo dos pecados da juventude. Se você ainda nunca confessou, não pensa que tempo vai perdoar, ou porque você casou isso. Mude o teu conceito. E eu estou orando agora. Eu estou pregando o que eu estou vivendo. Um novo tempo na igreja. O espírito de Elias está sobre mim. Quem quer estar nesse grupo, mais uma vez, levante a mão aí. Porque Deus vai levantar na terra um grupo cheio desse espírito de milagre, de unção, de restauração, de avivamento na terra, começando pela Minas Gerais, começando por essa igreja abençoada, de povo abençoado. Mas Deus tem algo a tratar. E já começou. Eu quero orar. Se alguém deseja vir orar aqui na frente, tenha liberdade. Se alguém queira, não sei se eu posso, meu pastor, reconciliar, pedir perdão. Se alguém queira pedir perdão já aqui em cima para alguém do altar, já começa a circuncidar daqui, não saia daqui, se Deus já falou contigo. O tempo não dá, era a mensagem para pregar 1h e pouco. Mas não tem problema, essa é a mensagem que foi pregada, é o que o Espírito Santo de Deus quer. E eu estou pregando assim, aonde eu estou indo? Se volto, eu não sei, não estou preocupado. Eu sei uma coisa, eu sei que eu estou em comunhão. Nessa madrugada foi a madrugada inteira eu sendo assentado em um banquete. Tinha hora que era o café da manhã, era o ar livre. E eu chorei muito essa madrugada. Porque a hora eu estava dormindo, a hora parece que eu estava acordado, eu ia fechando o olho, eu entrava no banquete, alguém do meu lado. E a hora era almoço, era noite, a madrugada inteira eu no banquete. Quando eu voltava em mim, eu lembrava do Salmo 23. Preparas uma mesa diante de mim. Aí eu chorava ali, caladinho na cama. Aí eu ia cochilando de novo, entrava de novo no cenário do banquete da mesa. Um vento, era um ar livre, a grama linda e longe, aquelas montanhas longe. E aquela mesa tão bonita, o vento vinha, não atrapalhava a mesa, era um vento suave. E alguém do lado, a hora que mais me marcou, foi a hora que a pessoa pegou um copo de mel, essa pessoa que está do meu lado, como se fosse ali um garçom, um servente, e ela apresenta um pote de mel, uma boca dessa largura, e ele vira o mel assim, mas o mel era tão espesso, a espessura era tão grossa, que o mel não conseguia cair. E ele colocava assim do meu lado, eu entendia com a intenção de eu meter a colher e tirar uma porção. Mas eu não tiro porque eu olho para dentro do mel. E dentro do mel tem uma cor avermelhada de turquesa, uma cor tão linda que era o mel, que eu fiquei encantado com o mel. Eu fiquei olhando para dentro do mel.
Aí ele falou assim, esse mel, eu não falei nada, mas ele falou, esse mel é tirado da rocha. E eu volto em mim, eu passei a manhã toda chorando. Eu sei que minha alma está num banquete contínuo, porque eu fiz uma aliança verdadeira de Deus e com Deus. Eu não quero mais nada profano na minha casa. O diabo não tem mais licença na minha casa. Eu cortei todos os aluguéis dele. Tirei ele de todas as partes. E Deus vai atingir o meu filho e meus filhos agora. O diabo perdeu na vida do Ageu. Apesar que ele é adulto, ele tem direção e autonomia. Mas eu ministro na vida dele como autoridade sobre ele. Deus quer uma renovação do teu coração, uma circuncisão do teu coração. Deixar de religião de mão. Religião não leva a nada. Eu quero orar agora. Alguém que vai precisar chegar em casa e circuncidar com a esposa. Ei, esposa! Se essa mensagem é de salvação para a tua alma, se teu esposo chegar para circuncidar e confessar, você vai perdoar, vai ministrar sobre ele e não vai falar nada. Se for necessário chamar o sacerdote, chama. Ei, esposo, se uma esposa vai chegar, porque a palavra de Deus, ela corta, ela quebranta e ela tira o carnegão da sujeira interna. E se humilhar diante de ti, esposo, se você quiser e é de salvação, você vai se humilhar e vai aceitar e vai perdoar e vai restaurar o teu lar, sem precisar escândalo. Ou você quer o juízo de Deus? Todos que não perdoam é porque tem uma aliança com a legalidade com o diabo. Todos que é livre e liberto perdoa. Essa é a regra. Eu não perdoo, eu sou macho. Isso eu não perdoo. Tem uma base? Tem. Resumidamente, todo o demais da Bíblia é perdão. Tu merecia perdão? Não. Mas ele te perdoa a si mesmo. Eu quero orar por você agora. Se alguém quiser vir à frente, venha, tenha liberdade. Essa palavra fala de restauração, de confessar. Se precisa voltar na tua mãe ou quem quer que seja, volte. Peça perdão, se humilha, que Deus quer te levantar com o espírito de Elias. Eterno Deus, nós te louvamos nesta noite. Eu trouxe a tua palavra, que é a verdade. Eu não trouxe palavra embelezada para me projetar em nada que eu não estou mais interessado. Eu estou interessado na tua comunhão. Eu estou interessado na tua mesa. Porque se tu prepara a mesa, tu prepara, ninguém pode impedir. A minha alma está num banquete contínuo nesse dia de hoje. E eu prego com autonomia, com autoridade, com licença, tanto do pastoral e sacerdote dessa igreja que tu deste a ele, como primeiramente de ti para a tua noiva, para a tua igreja, que tu vai tratar com ela a partir de hoje em todos os lugares, para limpar as vestimentas, para quebrar aliança com o mal, para divorciar do erro de Jezabel, da política. Tu vai tratar e já está tratando no mundo inteiro para a reta final. Porque tu vai levantar e vai envergonhar Satanás. A tua igreja é poderosa na terra, não tem nenhuma obra de instituição mais poderosa do que a tua igreja. A igreja santa, redimida, purificada, aliançada com teu Espírito Santo. Restaura, perdoa, traz de volta, quebranta, incomoda essa mensagem. Incomoda aqueles que precisam ser incomodados para ser restaurados, para se humilharem profundamente. E eu abençoo a tua alma em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe o teu servo. Deus é contigo. Obrigado, meu pastor. Amém. Meus irmãos, graças a Deus. Amém, irmãos, pela palavra do Senhor. Nós queremos aqui agradecer o pastor Ilmar, que veio de Brasília. Não é um trajeto tão perto, né? A gente pensa, é pertinho ali, mas daqui Brasília é umas 3 horas de carro, não é, o pastor Molevi? É longe, é demorado. Mas Deus abençoe e vai recompensar o pastor Ilmar pelo seu esforço, pela palavra abençoada.